Quality Cast by Marcelo Kim. Afinal de contas, Doc, quando se fala do Iron Man, o Iron Man tem quantos anos aqui no Brasil? 70 e pouco, né? Eu tinha essa informação, acho que 73, o primeiro, 4, eu não lembro bem. Não. Mais que isso? Na verdade, assim, a história do Iron Man no mundo, ela começa em 1972. Tá, 72. Então, como que começou? Essa é uma história legal para quem nunca ouviu. Em 1972, no final do ano, estava tendo uma reunião em um bar lá no Havaí, onde nessa reunião era para comemorar o final de uma corrida que teve. Se eu não me engano, era uma corrida de aventura que teve. E lá no Havaí, para quem nunca foi, tem cerveja muito boa, tem uns vinhos havaianos que também são bons. E estava lá o pessoal da corrida comemorando. E nessa corrida, quem tinha participado, tinham muitos atletas da base naval de Pearl Harbor, sediada lá no Havaí. E o que aconteceu? Teve um major, ou naquela época ele era comandante, um comandante chamado John Collins. Ele puxou um artigo, que naquela época só existia revistas, né, onde falava que o maior VO2 do mundo, o atleta mais bem preparado do mundo, era um ciclista, se não me engano, acho que era da Noruega. Aí que acontece? O pessoal regado a cerveja havaiana, a vinho havaiano, comemorando. Começou um oba-oba, ela falou, imagina, que é isso, eu que corro sou muito melhor. Aí veio o outro e falou, não, eu que nado sou muito melhor. E aí o pessoal do ciclismo, imagina, vocês estão loucos, cara, ciclistas são sempre os melhores. O que aconteceu? O comandante John Collins chegou e falou, tá bom, vamos resolver essa discórdia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma prova no qual nós vamos nadar a mesma distância de uma prova que se chamava, se eu não me engano, o Waikiki Rogue Waters, que era 3.800 metros de natação. Na sequência, nós vamos fazer a mesma distância do Ride Around the Island, que era uma prova de ciclismo que você corria ao redor da ilha. E, ao final, nós vamos fazer a mesma distância equivalente a Waikiki Marathon, se não me engano, ou era o Honolulu Marathon, uma das duas maratonas que tinha lá. Tá bom. Ou seja, foi a primeira vez na história que reuniram 3 grandes eventos, que eram natação, ciclismo e corrida, em um único evento, nas distâncias maiores que existiam lá no Havaí. Verdade. E, naquela época, 15 pessoas falaram, tá bom, eu topo. O que aconteceu? Começaram a se programar, e aí em 1973, alguns meses depois, das 15, 12 apareceram para a corrida, acho que 3 colocaram a mão na consciência. Eu falei, cara, pera, exagerei, tomei muito vinho lá, muita cerveja, e 12 largaram nessa prova que não tinha nome ainda. Essa prova não tinha nome, organizada pelo comandante John Collins. Nós estamos em 74, né? Estamos em 73. 73, em 73. Só para se posicionar aqui. Teve a corrida, dos 12, todos acabaram a prova, sendo que o primeiro colocado, no qual ele nadou 3.800 metros, pedalou 180 km e correu 42, ele fez em 11 horas e 20, não sei se foi 11 horas e 20 ou 11 horas e 40, que é um ótimo tempo hoje. Verdade. Tá? Um ótimo tempo hoje. Verdade. O último colocado, como não tinha limite de tempo, ele fez em 23 horas, se não me engano. Quando ele cruzou a linha de chegada, já tinha saído no jornal a prova que tinha acontecido com a foto do primeiro colocado. E o John Collins, ele chegou e falou o seguinte, olha, quem conseguir fazer essa prova será chamado de Iron Man. E aí veio a prova do Iron Man. Então começou lá em 1973. Até, se eu não me engano, 2003, estou pegando de memória, hein, Kim? Você me pegou de calça curta aqui, senão teria dado uma estudada nessas datas certinhas. Eu sabia de cabeça, agora eu esqueci. Começou a WTC, que é a detentora da marca Ironman no mundo, só tinha provas na distância full, que é essa que eu falei agora. Para ter uma maior inclusão dos participantes, eles fizeram a meia distância. Então, o pessoal nada 1.900 metros, pedala 90 quilômetros e corre 21. Para não chamar de meio Ironman, o que eles fizeram? Eles somaram todas as distâncias e chamaram Ironman 70.3, porque a soma delas dá 70.3 milhas,
que é metade das 140,6 milhas da prova total. Para não chamar de meia... Exatamente. Meio Ironman, desculpa. Meio Ironman, ficou Ironman 70,3. E a partir daí se desenvolveu. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a marca Ironman veio para cá, eu acho que foi em 1994, 96, se eu não me engano, com marca Ironman. 20 anos depois. Isso. Em média. Em média. E aí, em 2000, a administração atual do Ironman assumiu a marca, que é a Unlimited Sports. Sim. E aí eles estão desde 2000 com a marca Que Ironman. era... Como é que chama mesmo? A anterior? É. Eu não lembro da anterior, eu não cheguei a conhecer o pessoal. Eu cheguei, eu já não, vou lembrar já. Eu não lembro dessa parte da história aí, não tá no meu HD. Vai vir. Mas assim, pensando nessa história que o doutor contou pra gente, na verdade é um presente aí para quem não conhece, tenho certeza que muita gente faz e acaba não sabendo da história, é importante saber, né? Agora, quando a gente pensa naquele momento, né, 73 e tal, na década de 70, equipamentos, né? Quanta coisa foi incrementada, quanta coisa mudou, a própria ciência, né, em relação a isso. Mas eu quero entrar no departamento que é seu também, das suas pastas, que são então as lesões, né, e os Perfeito. Cuidados. Eu percebo, Doc, eu não sei o que você acha, mas eu aqui enquanto varejista na loja, né, a observação com os clientes, que são seus pacientes, inclusive, eu vejo tanto homem quanto mulher. Eu não sei se é uma impressão, queria até que você me falasse, em relação ao grande número de lesões, inclusive por mix de esportes, né? Sim. E também sobre estética e tudo mais. Aonde eu quero chegar com isso? Quando a gente pensa assim, esse número maior seria então, porque a gente tem mais informação, me ajuda a pensar, seria o maior número de praticantes. Seria, então, uma não observação e eu estou abusando, eu tenho o meu mundo ali na minha vida corporativa e também quero treinar e também quero estética e eu não estou considerando, vamos chamar isso, de segurança para a prática do esporte. Eu quero fazer, né, porque eu vou me sentir mais pertencido a um grupo, etc. Qual é a sua avaliação enquanto médico? Eu sei que você é um amante do esporte, mas agora, enquanto médico, qual é o teu olhar para isso aí? Olha, é interessante, porque a gente tem que ter o aspecto social e o aspecto físico. Vamos pensar primeiro do ponto de vista físico. Toda pessoa que começa a fazer qualquer tipo de esporte, principalmente os esportes de endurance, então eu estou falando aqui da natação, do ciclismo, da corrida, ele vai determinar um certo número de horas ali na semana para realizar aquela atividade. Quando a pessoa pega gosto pelas atividades de endurance, elas acabam desenvolvendo o hormônio. Nosso corpo libera até 32 tipos diferentes de hormônio quando a gente está fazendo uma atividade dessa. Na prática, 32? 32 tipos diferentes de hormônio. Uau. Então, o que acontece? Ele fica viciado em certos hormônios. E aquilo dá prazer. É o famoso fui picado pelo bichinho da corrida, que vocês já devem ter ouvido falar. Verdade. Então, se você está praticando aquela atividade a partir de certo tempo e certa intensidade, você tem uma liberação hormonal, que aí depois a gente pode falar num episódio futuro, e você acaba viciando nos seus próprios hormônios. O que a pessoa deixa de fazer? Que é uma coisa muito importante. Ela deixa de fazer o fortalecimento físico necessário para corrigir as deficiências que ela apresenta para poder praticar a atividade que ela gosta tanto. Então, quem está pedalando, correndo, nadando, só pedala, corre e nada. Não, peraí, mas entendeu? você tem razão total. Mas por que sempre o cara tem que se lesionar para voltar e fazer a lição de casa? Então, aí entra o aspecto social, comportamental, né? O que eu vejo no dia a dia. Quando eu estou falando de esportes individualizados, tá? Quando a pessoa começa a ter essa prática, ela está lá dentro de um grupo. Esse grupo provavelmente tem pessoas que são melhores que ela na prática daquele esporte. Tá? E você tem uma tendência natural, você como ser humano, em querer melhorar e querer se equiparar ao mesmo aspecto de concorrência. Entendi, claro. Tá? Todos nós temos. O ser humano. Exatamente. E isso daí ele vai se comparar com quem é melhor que ele. O que acontece? Ele vai se esforçar mais para tentar se equiparar as pessoas que ele admira, as pessoas que estão junto dele. Eu não estou lá ainda, né? Então, exatamente. Tá. Vou tentar chegar. E aí
acaba se lesionando. Então, quando tem a lesão, tem 2 aspectos que eu vejo muito no consultório. O primeiro deles, quando ele para de fazer o que ele gosta, que é o nadar, o pedalar e o correr, ele não tem aquela descarga hormonal que ele está tão acostumado. Dos 32? Exatamente. Então, dos 32 hormônios. E ele acaba entrando numa certa depressão. Isso acontece mesmo. Eu não estou falando que ele entra em depressão no clássico, na configuração clássica da doença, mas ele tem sintomas depressivos. A pessoa fica apática, fica triste, o dia dela é horrível, ela não consegue mais dormir bem, ela passa a se alimentar pior. Então, quando ela percebe que isso está acontecendo, entra num estado de desespero e fala, poxa, vou consertar. Para muitos, esse aspecto é um sinal de alerta para falar, poxa, a partir de agora vou fortalecer, vou ou seguir a planilha que meu técnico indicou, vou corrigir minha biomecânica, vou organizar meu tempo, vou dormir direito, entendeu? E aí ela começa a melhorar. É muito impressionante isso que o Doc está falando, e eu passei por isso, vamos ver o que ele acha. Em 99, Doc, eu montei uma loja no shopping, e, trabalhava, não dormia, tive que parar de treinar, estava treinando muito bem, fazia Gil, fazia tudo tal. E de repente eu tive que parar para dar atenção àquela carga de volume de trabalho. E fui que nem um louco, durante quase mais um ano assim. Exatamente o que aconteceu. Fui parar no hospital, piripaque, parei de treinar de uma maneira súbita assim. Entrei num quadro, não sei se depressivo, tá? Mas exatamente o que o Doc está falando. Mas sabe que pode ter sido um burnout? Naquela época não tinha esse diagnóstico ainda. Talvez estafa, né? Exatamente, a famosa estafa. O estresse, né? Isso aí. E eu lembro que eu fui parar no hospital e os médicos, você precisa, né, tal, não sei o quê. E aí um cara mais esperto lá falou, fez uma pequena anamnese e entendeu que eu vinha treinando muito e de repente parei e tal. A gente estava comentando sobre isso mesmo. Não se deve fazer isso nunca, né? Então tem um limite. Não é o desejado. Né? E o outro aspecto que eu vejo, esse daí é uma parte mais comportamental, que ele vê que ele está perdendo o que ele gosta de fazer, e a partir daí vem aquela luzinha e fala, poxa, eu preciso fazer a coisa certa para poder voltar a fazer o que eu gosto. A segunda coisa é quando ele tem um compromisso. Então são para aquelas pessoas que são mais aquelas pessoas rotineiras, aquelas pessoas dedicadas. Por exemplo, ele já se inscreveu para uma prova que é daqui 6 meses. Tá. E se inscrever, quando você se inscreve para uma prova, o que você faz? Você fala para todo mundo que você vai fazer a prova. Sabe, tal. E você anuncia. Sim. Então, você tem que voltar a treinar, tratar, fazer a coisa direito para poder fazer a prova. Ele não está nem tão preocupado com o aspecto físico dele ou essa parte hormonal. Tem influência também. Tá. Mas o compromisso que ele assumiu com ele mesmo e diante da sociedade faz ele também ter a obrigação de voltar a fazer a coisa correta. Eu já mandei a mensagem. Exatamente. Isso também acontece. Então, uma é compromisso e a outra é a parte de sensação. Entendeu? Então, se eu pensar, um lado é mais lógico, que é o lado de compromisso que ele assumiu, e o outro lado é totalmente sentimental, que ele não se sente bem, então ele começa a se tratar. O racional e o emocional direitinho. Trabalhando ali, né? Exatamente. É o equilíbrio, né? É isso mesmo. Disso mesmo. tudo. Agora, quando a gente... o Doc esteve aqui algumas vezes, né? E, aliás, queria contar para vocês o seguinte, eu vou entrar aqui no Ironman, eu gosto quando ele entra na parte do trabalho dele nas tendas, né? Então ele já contou para a gente aqui alguns casos que vocês vão saber na nossa nova trilha agora. O Doc é nosso parceiro agora de bancada, convidado, um médico com muita experiência, um cara super alinhado assim com a ciência para dentro do esporte, é exatamente o que o Quality Cast se propõe a fazer. Então, muito em breve vocês vão saber o dia correto que a gente está armando aqui. O Doc está com uma lista de convidados que ele quer trazer para o Quality Cast para a gente discutir na bancada. A gente vai falar sobre muitos assuntos, enfim, desde a obesidade até o sono, enfim, um espectro enorme. Então, o Dr. Leandro é o nosso parceiro de bancada no Quality Cast, onde eu e ele, e possivelmente, algumas vezes até ele sozinho, vai apresentar então o Quality Cast com os parceiros ou atletas ou colegas médicos. Então vocês vão adorar. Vamos ver se a gente faz um avatarzinho para o Doc,
para que a gente possa comunicar para vocês o nosso novo programa junto com o Doc. Não é isso, Doc? Vai ser bacana, hein? Não, perfeito. Queria agradecer de antemão. Muito obrigado pelo convite. A gente conversou. O Marcelo Kim é uma pessoa que, a primeira vez que eu conheci, eu falei isso para ele na frente dele. É verdade, o Doc falou. Ele tem valores que eu também tenho. E isso acho que é muito importante. E aí, conversando com ele, eu admiro o trabalho que ele faz. E aí surgiu essa ideia de estar aqui como... Eu diria que eu vou ser mais um conselheiro técnico dos convidados. Não é nada, o Doc manja muitíssimo. Para desenvolver o assunto sobre saúde de uma maneira geral, para a gente passar um conteúdo mais assertivo para vocês, entendeu? Dessa maneira vocês vão entender ali na pontinha do lápis o que significa, não vão ficar com dúvida, e dessa maneira a gente consegue falar de muita coisa boa sobre saúde, sobre esporte, sobre segurança no esporte também, esse é um tema que eu gosto bastante. Super. Então, espero contribuir com vocês. E outra coisa, já que eu estou comunicando isso, nós aqui agora estamos no Nexialista Talks. É um outro estúdio. Ele é menor, mais intimista, com papo assim mais solto, mais franco. O Doc vai participar, pode participar aqui também, mas vai participar com força no QualityCast. E até gostaria de pedir para vocês que conhecem o Doc e a gente aqui do QualityCast, se tiver alguma sugestão, né, de atletas, de colegas médicos, de assuntos que vocês querem que a gente discuta aqui. Por exemplo, vamos falar dos peptídeos, vamos falar sobre a mulher atleta, vamos falar sobre sono, vamos falar sobre lesões, que nem o Doc está falando aqui, que é um tema super legal, que é a segurança, né? Isso aqui daria horas, né, Doc? Eu acho até que, entrando na segurança, eu aqui, enquanto varejista, sempre falo isso, putz, a gente vê cada coisa na loja, cada comentário no balcão, você imagina ele no consultório e imagina o Doc em loco. Isso é uma coisa que é no mundo inteiro. Então, como é que é isso, hein? Ou no Brasil, hein? Como é que é? Então, sabe o que é engraçado? Quando a gente fala em segurança no esporte, tem vários aspectos, né? Você tem que pensar no que você pode fazer e no que você espera dos outros, acho que é o principal. O que significa segurança no esporte? Vamos lá. No mundo, vamos pegar a Europa e Estados Unidos, vai. Exclui o continente africano, asiático, que realmente eu não tenho essa informação. Mas Europa e Estados Unidos, desde o momento da escola, todo mundo é treinado, faz um curso de primeiros socorros. Esse curso de primeiros socorros serve para você fazer qualquer coisa. Se, por exemplo, algum familiar seu cair ali na sua frente, desacordado, pode estar sofrendo uma parada cardíaca, as crianças e os adolescentes são treinados para saber o que fazer. Até engasgar, né, Doc? Até engasgar, exatamente. Olha só que interessante. E quando você está num almoço, um jantar comemorativo do fim do ano da firma. Tá. Aí tá todo mundo lá sentado, comendo. Da firma. Aquela pessoa, ela tá comendo alguma coisa, ela engasga. Ela começa a tossir. Você fica do seu lado, você oferece um guardanapo, alguma coisa. Tem gente que fala, levanta a mão para cima. Mas está insistindo, continua tossindo. Exatamente. O que ela faz? Você fica envergonhado. Olha só. É verdade. Aí você levanta, sai da mesa para não ficar tossindo em cima das outras pessoas, certo? Certo. Para onde ela vai? Ela vai para o banheiro. Banheiro. O que acontece? Ela vai sozinha para o banheiro. Só que nesse momento que ela chega lá, a obstrução do que ela comeu tampa as vias aéreas, a entrada de ar para o pulmão. E o que acontece? Ela desmaia dentro do banheiro, ela morre sozinha dentro do banheiro. Me fala uma coisa, se esse cara engasga? Tem uma manobra que a gente... Só de guincho, né? De guincho você quer falar da manobra. Não, mas você sabe que existe treinamento para isso. Você tem algumas manobras que você pode fazer para ele desengasgar. E funciona em quase 100% das vezes. A diferença é... Não é aquela lá por trás, a gente não vai levantar esse bicho. Aquela de Heinrich, que é essa mesmo. Você chega ali por trás, coloca a mão nessa posição, encaixa aqui embaixo do processo tifoide e faz o movimento em J. Tá. Essa manobra, se ele ainda estiver acordado, ela funciona muito bem. Pensando nisso, foi legal você ter falado nisso, eu vejo várias situações, não assim de engasgo, que é um pouco mais raro, mas outras várias situações... já que a gente começou a falar de segurança no esporte, que acontece no nosso dia a dia. Eu sou ciclista, eu gosto de pedalar. Já pedalo aqui do lado na ciclovia da Marginal Pinheiros. De vez em quando eu acho que é o anjo da guarda que fala, vai treinar hoje.
Já atendi 4 pessoas desmaiadas com perda de consciência Tem muito por acidente, trauma pessoal. de Tem que teve muito acidente ali, acidente, entendeu? meu. Não. Tem acidente de imprudência da própria pessoa, Exato. imprudência dos outros, e teve até capivara que atravessou na frente Exato. do atleta, ele bate, voa, bate a cabeça e perde a consciência. Verdade. E o que é ensinado aqui no Brasil? Porque a gente não aprende primeiros socorros. Aqui no Brasil se fala o quê? Não põe a mão, espera a ambulância chegar. Não é verdade? Exato. Por quê? Não está errado, mas o que acontece? As pessoas, para não fazer algo errado que pode prejudicar aquele indivíduo que está desacordado, elas ficam com medo. Então, não põe a mão, deixa a ambulância chegar. Só que, infelizmente, a gente não mora numa Suécia, que o tempo médio de resposta é 3 minutos de uma ambulância. Tá? É o Super SAMU. Exatamente. Lá para vocês terem ideia, eles estão com um programa de drones. Quando você aciona que está tendo algum evento adverso, eles ligam para o número, sai um drone da base, chega aonde a pessoa está, filma com câmera, solta um desfibrilador eletrônico automático, que é um aparelho, e por voz, quem está comandando, ensina a pessoa a usar o desfibrilador naquela pessoa que está desmaiada. Pega o desfibrilador aí, vai, coloca no peito, exatamente. tira... Tempo de resposta é menos que 1 minuto. Entendeu? Então, assim, algumas cidades. E aqui no Brasil a gente não tem isso. Devido aqui em São Paulo, então, você pega um trânsito, igual eu falei, achei que ia chegar aqui em 5 minutos, demorei 30 para chegar. Então, você precisa aprender o que fazer nessa situação. Verdade. Entendeu? Se você não fizer nada, é bem possível que a pessoa possa virar óbito, ela morre ali porque a gente não fez nada. Sabe? Então, tem coisas muito simples que a gente pode fazer com segurança, bem orientado, que você acaba salvando uma vida. E digo mais, não é no treino isso. Pode acontecer dentro da sua casa. Então você vai ter o conhecimento. Pensando tanto nisso, um dos convidados que eu vou trazer aqui vamos ver. É o Dr. Ginter. Ginter? Ginter. Dr. Ginter, ele é... Alemão? Olha, não é Gunther. Não é Gunther, é Ginter. Tá, porque eu tenho um Gunther aqui, por isso que eu perguntei se era alemão. Mas é o primeiro nome dele, não é sobrenome. Ele é anestesista, chefe de um dos maiores grupos de anestesia aqui da cidade de São Paulo, do estado, provavelmente, e diretor e coordenador de diversos cursos de primeiros socorros. Pô, tem um monte de coisa para perguntar para ele. E ele é Iron Man. Então, é amigo meu há mais de 20 anos, e nós desenvolvemos juntos um curso que se chama SBVA, Suporte Básico de Vida ao Atleta. Você vê, ninguém fala disso. No qual a gente ensina as pessoas, entendeu? Ensina as pessoas o básico de como lidar com situações adversas que podem acontecer com você treinando. Não estou falando só pedalando, pode ser correndo, pode ser nadando. Claro, você vai usar isso para diversas... Você já ouviu falar quantas pessoas se afogaram no último verão? Nossa. Entendeu? Aliás, cada ano é mais. Exatamente, você vai saber o que fazer numa situação dessas. Agora, legal, fiquei empolgado aí com um amigo que virá com o Doc, porque acho que é de interesse de todos, né? Que nem o Doc falou, não só do esporte, mas para todo mundo, né? Dentro de uma companhia. Agora o Doc me perguntou, me preocupou, você imagina na empresa, você está aqui, etc e tal, um funcionário, certo? Pode acontecer. Pode acontecer, Pode acontecer. Não é culpa de ninguém, mas talvez você fique... É um acho que todo preventivo. mundo fica com aquela sensação. Casa, o né? que eu poderia ter feito para poder ajudar? Exato. E vou te falar, pessoal, essa sensação é uma sensação horrível, entendeu? Então, é melhor você estar treinado e preparado do que você não está. Agora me fala uma coisa, em prevenção, você que é tanto um profissional da saúde quanto um atleta, um esportista, como queira chamar, o Doc, quando você percebeu em você, ou alguém próximo da sua família, ou alguém, um colega mais próximo da área de medicina, que você acelerou demais nos treinos, tanto nas lesões, você já estava quase se lesionando, seu sistema imunológico começou a baixar, você ficou um pouco mais irritado, mesmo sendo um profissional da área da saúde, só para a gente fazer um paralelo, quem está nos assistindo fala, ele é médico, ele não tem problema, o cara sabe tudo e etc e tal, mas vamos ver como é que o doutor Leandro, então, lida com isso que ele falou no início, né? Tem mais uma prova, outra prova, então tem a carga de trabalho. Como é que é isso dentro da tua área? É interessante, porque
você ter o conhecimento não quer dizer que você aplica exatamente o conhecimento, né? Então, É verdade. mas é mais fácil falar para os outros fazerem do que você do que fazer, né? Mas eu acho que isso eu vejo muito no consultório. Não falta conhecimento para ninguém hoje. Você acha tudo que você precisa na internet, ainda mais com o advento aí da IA. Ela ajuda muito, está cada vez mais assertiva, Sim. ajuda muito nas orientações. O que muda talvez seja você ter aquela pessoalidade de alguém em que você confia te falando o que você tem que fazer. Então isso daí é muito importante. Eu vejo muitos pacientes meus que são atletas que eles treinam em um mesmo nível que um atleta profissional, então o mesmo número de horas por semana que um atleta profissional treinaria. Fora a jornada dele. Né? Só que ele trabalha, vai dormir tarde, ele não tem hora de descanso após o almoço, sabe? Muitas vezes não consegue comer, vai comer ali um sanduichinho rápido na hora do almoço, etc, etc. Então tudo isso daí vai tendo uma propensão a você se machucar. Ou acaba tendo o efeito inverso. Por exemplo, você não está conseguindo atingir aquilo que você gostaria e devido às suas preocupações e tarefas do dia a dia, você vai deixando de treinar. Que digo mais, isso daí é pior do que treinar demais. Então você entrar para o lado do sedentarismo é pior do que você estar perto de um overtraining, por exemplo. Por quê? Para vocês terem uma ideia, a pessoa que ela é sedentária, ela tem pelo menos 3 a 4 vezes mais chances de sofrer um AVC, um infarto, ter uma doença grave, até câncer influencia. Entendeu? Não, eu estou pensando aí o que você está falando, mas aproveita, já que você tá nessa, acho legal as pessoas saberem a opinião do médico. Muito bem, tem alguém aqui te ouvindo, te escutando e falou, eu estou com 45 anos, né? Vou imaginar alguém que está nos assistindo com 45. Vai falar, eu entendi a segurança que o Doc explicou, né, no esporte, a minha e os demais e tal. Mas em relação a exames periódicos... Perfeito. Existe um gabarito, existe um guide onde eu deveria seguir isso e depois de uma outra idade isso pode incrementar? O que é o mínimo que a gente poderia, então, já que a gente está tocando nesse assunto, faço um ergospirométrico, faço os marcadores sanguíneos, faço um exame de imagens, enfim. Tá, perfeito. Vamos falar o que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde e várias sociedades internacionais, mesmo brasileiras, que são extremamente competentes e muito boas. Então vamos lá. Até os 25 anos, na verdade, na teoria, estatisticamente, você não precisa se preocupar muito. Você faz um eletrocardiograma, um exame de sangue a cada 2 anos, isso daí já é o suficiente. A partir dos 25 anos, isso eu estou falando não para atleta profissional, tá? Então, estou falando de uma população geral. A partir dos 25 anos, se você não tiver nenhuma doença associada, por exemplo, você não tem obesidade, não tem diabetes, não teve nenhuma doença mais grave, e aí você começa a fazer alguns exames periódicos. Se podem continuar sendo a cada 2 anos, então você inclui ali pelo menos um eletrocardiograma, um exame de sangue, e você pode começar a investigar outras coisas. Será que essa pessoa aqui não tem pressão alta? Será que essa pessoa aqui não... Vamos focar o exame de sangue um pouquinho mais para ver se ele não tem deficiência de vitamina, uma diabetes, alguma coisa. Se você for acompanhando assim, aí eu vou chutar que eu realmente não lembro os números, tá? Mas até os 35, 40 anos, não é tão preocupante. Tá, mas 10, mas 15 todo anos ano você acaba precisando fazer algum tipo de exame. O exame mais simples e o mais barato que tem se chama eletrocardiograma, que ele verifica seu coração. Ponto. Sabe? Se aqueles tracinhos, daquelas linhazinhas mágicas que aparecem ali, elas mostrarem para você que você está saudável, você está saudável. E fazer um exame de sangue básico. Se você fizer isso uma vez por ano, você elimina boas partes dos grandes problemas que podem acontecer. A partir do momento que você vai envelhecendo, aí você vai acrescentando outros exames. Então, quando você pensa em atividade esportiva, a partir dos 40 anos, é interessante você fazer... que eu gosto de mas vou falar o que é o correto. O correto é você fazer aquele ergométrico, que é aquele teste da esteira. Tá. Sabe? Então, que você vai estar com os eletrodos, vão estar medindo sua pressão, e você vai andando ou correndo até chegar no seu limite,
E com isso o médico que está lá na tela, ele vai vendo o seu batimento cardíaco para ver se está tudo em ordem. A recuperação. Exatamente. Tá. Então esse daí para você ver como que o seu coração atua sobre esforço físico. Boa. Como Tá que a bom? máquina está acelerando? Exatamente. Beleza. Tá? Eu gosto de um outro que é o ergo espirométrico, que além disso ele coloca aquela máscara. Horrível É, esse e ele- exame, horroroso. Ah, eu Ele dá adoro, uma não é? resposta excelente, mas só médico para indicar esse coisa chata. E aí ele mede o quanto que você aspira, né, de oxigênio, o quanto você expira de gás carbônico, e dessa maneira você a máquina faz uma continha matemática e ele dá alguns parâmetros para a gente que é importante para melhorar o seu treinamento. Então isso daí é legal. E aí você pode associar algumas coisas para você descartar, por exemplo, um ultrassom de abdômen total. Isso eu faço. Entendeu? Você faz um ultrassom de Tá. abdômen e você descarta pedra na vesícula, pedra no rim, sabe? Alguma alteração no fígado, você vê o Verdade. pâncreas, você já vê um monte de coisa, entendeu? Um pouquinho mais para frente, aí começa você tem que fazer o screening, que a gente fala, que é a detecção precoce de qualquer problema, das doenças que podem acontecer. Então, aí está indicado fazer uma endoscopia, uma colonoscopia, mas aí é mais restrito, entendeu? Mas vou te falar que hoje, os pacientes que passam comigo no consultório, eles vêm, doutor, estou com uma dor no ombro, vim porque tive uma distensão muscular, vim porque torci o joelho. Tá. Primeira coisa que eu pergunto para eles, quando você fez seu check-up? E aí o pessoal engasga. Sabe? Sabe? A maioria joga para debaixo do tapete, né, Doc? O tal Exatamente. do check-up. É porque enquanto você está se sentindo bem, é natural nosso, a gente vai tocando, né? A gente vai levando até aparecer algum sintoma. O problema é que quando aparece Pode esse ser, sintoma, pode ser não tarde, mas pode te dar muito mais trabalho. ou se trabalho para tarde, resolver. inclusive. É. Para resolver, exatamente. Então, lá no consultório hoje, vamos pensar assim, ó, que eu tenho a minha média de atendimento é dos 35 aos 55 anos. É uma faixa que tem que prestar atenção, da ponta a ponta aí. Exatamente. E aí eu peço para todo mundo um eletrocardiograma, os exames de sangue bem completos, peço um ultrassom de abdômen, peço um ultrassom de coração, que a gente chama ecodoppler. Ah, eu fiz também. Peço também o teste da esteira, o ergo espirométrico que você não gosta. Aliás, daqui a pouco eu vou pedir o seu. Porra. Assim. Peço o ergo espirométrico e também o eletrocardiograma. Dessa maneira, a gente mapeia a pessoa que está ali na nossa frente de uma maneira que dá muita segurança para você fazer o que você quiser de Claro, atividade. depende do paciente, não sei, me ajuda. Depende do paciente, eu não sei se eu fiz dessa vez aí e tal, eu fiz cintilografia gráfica para ver score de cálcio, né, para ver aquela aqui, como é que chama, Doc? Aquele das carótidas, né? Pode ser? É um ultrassom de carótidas, e ultrassom de carótidas. Carótidas, exatamente. né? Eu fiz esse também. Aí depende do profissional e a anamnese que ele faz com você, né? Toda a tua história, né? Aí ele vai desenvolvendo. Né? Sabe por quê? Tem algumas doenças que elas são silenciosas. Por exemplo, você tem aquele amigo seu, ele é magrinho, ele é maratonista, come direitinho, não bebe, não fuma, não sei o quê. Mas é uma chaleira. Mas o colesterol dele é estourado. É endógeno, Sabe? é dele. Não, é dele. dele. É uma doença que chama hipercolesterolemia. Muita gente tem e não sabe. Verdade. Entendeu? Então, assim, a gente sempre associa, a pessoa está acima do peso ou ela é obesa, aí ela vai ter o Ô, colesterol Doc, alto. mas faz o quê? Não é, não. Estatina nele? Aí tem que entrar. Você entra com estatina e outras medicações, porque é a única coisa que vai diminuir o colesterol jeito. para um nível seguro. Porque ele entendeu? já está ok, né? Na dieta e tal, ele já é ok. Pratica atividade física. Simplesmente ele tem o fígado dele tem uma incapacidade química de metabolizar a gordura presente no sangue, entendeu? E aí o colesterol fica alto. Que coisa isso, Então, né? de novo, doença silenciosa. Você não sabe que está com isso. Até quando? Até você ter um AVC ou um infarto. Você acha, eu não sei o que o Doc está com todos os atletas aí, tem informações de ponta. Não sei se você acha um preciosismo, se você acha bobagem, mas recentemente nós tivemos aí a polêmica dos atletas, né, do Iron, do Ultra Endurance. A velha história do carbo, né? Não come carbo, o outro come carbo pra cacete, low carbo e tal, os estudos. Eu sempre falo, né? A quem interessa essas informações todas, né? Aonde o dinheiro caminha, né? De fato mesmo, para a saúde do indivíduo que está treinando forte. Estou falando um cara que está treinando forte. Você acha isso
ao longo do tempo? Sempre tem uma campanha de marketing em relação a isso, assim. Você que lida com esses carros de competição, que são os atletas, né? O que você acha, assim, como médico, sobre isso? Isso é bem legal, porque na medicina a gente sempre tem altos e baixos. Então vamos lá. Teve uma época que, vou dar o exemplo da cafeína. A cafeína era endeusada. Todo mundo, toma cafeína, não sei o que. Aí depois veio que a cafeína era ruim, não pode tomar cafeína. Aí agora chegou o nível médio que você pode tomar cafeína para não acontecer nada de errado. Aconteceu a mesma coisa com o ovo. Olha, coma muito ovo. Aí eu falei, não pode comer ovo. Agora, coma só a gema, não coma a clara, sabe? Então, assim, você tem sempre um alto, aí o pessoal... Beta-caroteno mata, beta-caroteno cura. Exatamente. Coenzima Q10, vamos ver aqui, ó, a creatina. Lembra da creatina? A creatina era isso, você podia tomar 10 gramas por dia. E aí veio e falou, não, vocês são loucos, tomar 10 gramas por dia, você vai fritar o rim. Então, cartilagem de tubarão. Cartilagem de tubarão nem fala, essa do 1406 era melhor essa daí. Então assim, eu fui num curso uma vez que foi uma das melhores aulas de nutrição que eu assisti. Eu peguei o nutricionista-chefe responsável por toda a parte esportiva do Exército Americano. E ele mostrou um estudo... Lá, né, Doc? Isso, lá nos Estados Unidos. Tá. E ele mostrou nessa aula o seguinte... Eles pegaram 3 grupos, fizeram um teste, pegaram 3 grupos, eu não lembro exatamente quantas pessoas, vamos falar 50 pessoas em cada grupo. E aí um grupo foi assim, olha, você só vai fazer uma dieta, isso para atletas de alto rendimento, tá? Você vai fazer uma dieta só à base de carboidrato. Você vai fazer a dieta cetogênica, só gordura, e esse daqui vai ser a proteica. Certo. Tá? 3 grupos. Exatamente. O que eles viram? Olha só que interessante. Todos treinando igual. Todos, mesmo tipo de treino. Tá? E outra, lá eles obedecem, porque assim, é o nutricionista, chefe do exército. Então, se o cara manda o recruta fazer... Não é um pedido. Não, ele faz, entendeu? E aí, olha só, dentro de cada grupo, eles acharam um negócio interessante. É uma curva de Gauss. Então, não sei se vocês lembram da curva de Gauss, é assim, ela começa abaixo, aí sobe, aí ela desce. O que é isso? Quer dizer que os 75% do meio da curva a gente admite que é a maior parte da população. 12,5% para a esquerda e 12,5% para a direita são as pessoas que respondem pouco e essas pessoas que respondem muito. Então, aconteceu isso dentro desses grupos. O que eles mostraram? Para o pessoal que ficou só na dieta de carbo, tinha gente que respondeu muito. Então ele performou muito mais só no carbo. Aí 75% foi mais ou menos e 12,5% aqui foi muito ruim. Aconteceu a mesma coisa na cetogênica, só base na gordura. Teve gente que os 12,5% performaram muito na cetogênica. A maior parte, mais ou menos, não mudou quase nada. E 12,5% para cá Se foi eu muito ruim. Se os testes, o resultado foi muito semelhante. Então, mudando a ração. Exatamente, né? Exatamente. Quando você pega estatístico. Então, quando lançam assim... Esse é tapa na cara, hein? Não, total. Sabe por quê? Porque todo mundo que vem falar de alguma coisa nova, ele vem falar como se fosse o dono da verdade. E aí você tem que parar para pensar, não é que o que ele está falando está errado, mas você tem que parar para pensar, peraí, isso se adequa à maior parte da população? Ou você está falando para um pequeno grupo de indivíduos em que vai ser importante, entendeu? Vou dar outro exemplo. Mas espera, admita que o placebo ajuda. Total, né? E tem o efeito placebo, com certeza. Se você pegar, os 10 primeiros corredores, ganhadores, das Olimpíadas de Maratona, tá? E você colocar dietas, todo mundo, os 10 primeiros, vão fazer só de carbo. Provavelmente tem um cara que não é o primeiro colocado, ele vai performar mais que os outros, entendeu? E assim por diante. Vamos pegar esses 10 agora, vamos fazer a cetogênica ou só proteica. Vai acontecer, mas não com as mesmas pessoas, entendeu? Entendi. Então, e qual que o final dessa pesquisa? Você não sabe quem é quem. Você tem que testar para saber qual que é o seu melhor. Entendeu? A singularidade de cada um. Exatamente. É muito louco isso, né? Faz a gente pensar. Sim. Na verdade, conforme o Doc fala isso, derruba um monte de coisa. Um monte de cacareco que a gente... O ser humano é muito... a fisiologia do ser humano é muito variada, muito única, né? Mas a gente consegue distribuir as pessoas em determinados grupos.
Então, grupos, se verdade. você pertence a esse grupo, você vai desempenhar mais. Isso eu estou falando só de dieta, mas pode ser para qualquer coisa. Tem gente que responde melhor à creatina, tem gente que responde melhor à cafeína, tem gente que responde melhor ao nitrato, tem gente que responde, entendeu? Isso para qualquer coisa do ser humano. Quando você entendeu? fala responde, eu tenho certeza que eu vou trazer junto com o Doc vários profissionais. Eu quero que o Doc esteja comigo lá para me ajudar, né? Porque aí só um médico, né? Eu quero trazer, eu já trouxe algumas pessoas aqui. Eu quero falar sobre a genética, eu quero falar sobre os testes, eu quero falar sobre metabolômica, quero trazer alguns colegas do Doc aqui para falar sobre isso. Quando você fala isso, o fator genético, eu posso ser mais responsivo à cafeína ou não? É isso que você está me dizendo? Isso, você... Tá, aí vamos lá. Não sei se eu agora Não, misturei. mas você está certo. O que acontece? Quando a gente fala... Eu quase fui sócio, na verdade, entrei como sócio de um laboratório de análise genética uns anos atrás. Então eu tô... Essa acho parte super difícil esse assunto. Eu gosto bastante. Mas é mais ou menos assim. Ó. Dentro de nós temos ali uma programação que é a nossa programação genética. Tá. Essa programação... Está escrito, né? Está escrito. Beleza. Você pegou 50% da sua mãe, 50% do seu pai, que eles pegaram dos pais dele e assim por diante. Tá. O que acontece? Nessa programação pode ser que você tenha uma informação escrita que aumenta o seu número de receptores GLUT4, por exemplo. GLUT4. Que são os receptores que vão absorver o carboidrato. Tá. O que acontece? Aquela pessoa vai responder melhor a uma dieta baseada em carboidrato. Tá. Entendeu? Esse é o meu modelo. Kim 1969. É isso aí. Né? Entendeu? Aí, Tá. o Leandro não. O Leandro ele tem outro mais modelo. receptores que funcionam para cafeína. Então, por exemplo, doses menores de cafeína para mim fazem um efeito igual ou maior do que doses maiores para você. Eu entendeu? preciso de 120, o Doc qualquer coisa, 45. 45 já entrega para ele. Já funciona. É um cafezinho, um expresso para ele. Exatamente. Pode entendeu? ser? Uhum. Então, tem essas variações. Eu não sei te dizer, vou ser bem honesto hoje, como que tá, se a gente consegue, com o teste genético, já ter essa determinação ali no fio da navalha. Entendeu? Uhum. Eu acho que tem sugestões. Por quê? Quando você faz o teste, você faz painéis, por exemplo, painel para endurance. Exato, eu entrevistei. No meu caso, exatamente o que o Doc está falando. Foram esses painéis. Claro que tem uma série de painéis que você pode pedir, o custo fica mais alto. E no meu painel que eu fiz, ela voltou no programa e nós falamos, não sei se o Andy vai lembrar, eu lembro que ela leu no ar lá, o meu caso da cafeína e etc e tal. Mas é isso que ele falou, são os painéis, né? Por quê? O que é um painel? O painel é uma série de genes que são pesquisados, que supõe-se que eles, em conjunto, eles vão levar a um determinado desfecho. Então, por exemplo, vão fazer o painel para infarto agudo do miocárdio, Certo. problemas cardiológicos. Olha, quem tem mais a expressão desses genes vão ter uma maior chance de ter o problema, entendeu? Então, mas é o gene A, o B ou o Y? A gente não sabe, por isso que é um painel. Porém, vamos ver se o Doc me aprova nessa provinha aqui. Porém, eu tenho isso que ele falou, suponhamos. Mas eu me cuido, eu me alimento bem. Então, esse ambiente exógeno, onde eu vivo, a maneira que eu me comporto, etc. e tal, é que não se pode falar assim, já me corrigiram, mas eu não lembro como é que fala. Então, eu silenciei, eu não deixei ele, não sei como falar isso, mas eu não deixei ele se manifestar porque eu me cuidei, né? Talvez, não sei se é assim, talvez eu transporte isso para um filho e esse filho supostamente não se cuide, pode até ter. Não, perfeito. Passo Kim. na prova ou não? Não, passou. Eu só não te dou 10 porque faltou você falar fenótipo e genótipo. Ah, esqueci. Entendeu? Era isso, entendeu? Tá bom. Então, o genótipo é essa carga de informações genéticas que nós levamos. Aí eu vou falar um número porque eu já li diversos artigos. Tem gente que fala que ela é 20% responsável pelo desfecho de algum problema. Tem gente que fala que é até 40%. Mas independente, ou seja, de 60% a 80% de um problema de saúde que pode acontecer com você está relacionado ao seu comportamento. 60, 80? Então, coisa o pra cacete. comportamento que você tem, que seria o quê? Poxa, eu prefiro comer salame, salsicha e presunto a comer alface, tomate e couve. Legal, salame, salsicha e presunto vai levar você a ter um câncer de intestino, onde você já tem uma predisposição em 20%. Aí, certo? salame.
aí vira 100%. Porque o seu comportamento eu mais já- a genética, Pronto. Casamento é perfeito. isso aí. Você tem uma predisposição a ter câncer de pulmão. Se você não fuma, diminui muito essa chance de acontecer. Agora, se você fuma, mais a predisposição genética, vai acontecer o quê? Câncer de pulmão. Esteatose Entendeu? hepática. Aí eu bebo. Bebe. Bingo. Come o torresmo. Tá. Pô, o torresmo é gostoso, cara. Não dá pra falar. É gostoso. Não dá pra falar que não é. Pancetinha, você fala. É, a panceta, né? Todo mundo gosta, não tem como, né? Mas assim, se vira um hábito, o hábito, a rotina, É a rotina. é que leva ao problema. Entendeu? ó. É isso. Olha só o que a gente aprendeu. Por isso, senhores, que o Doc vai estar conosco lá no QualityCast, porque a gente consegue levar para vocês informação com muito mais contundência, né? Junto com a ciência ali. Aí ele vai abrindo as janelas, né? Vai abrindo as telas para que a gente possa explorar, inclusive do convidado, o máximo possível para levar para vocês. A gente recebe muitos elogios, mas agora ainda mais com a força do Dr. Leandro para nós aqui. Doc, em relação ao teu trabalho agora de 26, né? Dos simpósios, etc. E tal, a gente está começando o ano, né? Como é que você está desenhando isso? O calendário está aí. E esse é um ano atípico, né? Já falei com o Doc aqui com as câmeras ligadas, é um ano praticamente de 10 meses, né? A gente perde muitos dias úteis e tal. Temos muita coisa, né? Eleições, Copa do Mundo, reforma tributária. Então, todo um calendário esportivo de congressos e tal, ele está muito rápido e a gente vai ter que ser, né? Como é que está a tua vida aí? É verdade, né? Acho que 2026, devido a esse problema, a gente podia pular, né? Já podia ir para 2027, né? Quando você fala. Já que essa chanchada mesmo. Copa do Mundo, eleições, reforma tributária Não ainda falta por mais cima. nada, né? Bom, obrigado por dar essa oportunidade de falar para vocês, mas eu sou médico do Ironman desde 2019, né? O diretor médico das provas do Ironman aqui no Brasil. E aí eu participei de alguns cursos lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Isso começou quando eu fui para um congresso de medicina esportiva no Campeonato Mundial do Ironman em Kona, no Havaí, no qual eu vi que esse congresso de medicina esportiva que acontecia antes das provas do Ironman possibilitavam a quem estava assistindo o congresso trabalhar no atendimento médico aos atletas durante o Campeonato Mundial. Eu voltei aqui para o Brasil com isso na cabeça. Por quê? Todas as aulas que eu assisti lá, eu vi que eram totalmente passíveis de nós brasileiros, que nós temos muita gente boa aqui, fazermos algo semelhante. Entendeu? Então, aí eu fiquei... Daquele padrão. Exatamente, ou melhor. Porque nós temos material humano. Muito bom. Tá, nós só pra temos, entender. Nós temos muitos bons profissionais aqui no Brasil, a gente não fica devendo para ninguém no mundo. E aí, em 2024, eu lancei um simpósio, que a gente chama o Simpósio Ironman Brasil, que aconteceu antes da prova do Ironman Full em Florianópolis, que acontece no meio do ano. Em 2025, eu dei uma surtada. Ele não é de ferro, pessoal. E aí, na verdade, a gente fez um simpósio para cada etapa do Ironman. Então nós fizemos lá em Brasília, fizemos em Florianópolis, em São Paulo, em Aracaju. E foi legal porque a gente levou conhecimento, Rodou. entendeu? Claro. Para o Brasil inteiro. Agora em 2026, a gente foi percebendo o mercado e a gente modulou. Então nós vamos ter 3 simpósios presenciais, que vai ser São Paulo, Rio de Janeiro e Florianópolis. E as outras 4 provas, que vão ser Curitiba, Brasília, o 70.3 de Florianópolis e Aracaju, a gente vai fazer um simpósio online. Leandro, o que é o simpósio? Na verdade, sim, são aulas no qual eu convido especialistas da área de medicina, nutrição, fisioterapia e educação física, que são os nossos treinadores, para falar de saúde, esporte e endurance. Então, são pessoas conceituadas no mercado, conceituadas aqui no nosso meio, que vêm passar o que eles sabem mais para você. Conhecimento bom de qualidade. Qual é essa carga que você está querendo ofertar para a galera no simpósio com tanto conteúdo assim? Como é que é de ponta a ponta? O que você está pensando? Um dia de simpósio presencial, nós temos 12 aulas de 45 minutos, mais 45 minutos. Tá? Num simpósio online, a gente vai fazer 2 aulas, numa segunda, numa terça e na quarta-feira. Tá. E eu comecei uma outra coisa também, assim, eu sou igual você, eu não fico parado. A gente começou aulas ao vivo toda quarta-feira.
Então, toda quarta-feira à noite, eu convido alguém para dar uma aula aberta, onde as pessoas vão lá, ouvem e interagem com quem está lhe dando a aula. Toda quarta entendeu? isso já rola. Isso já está rolando desde agosto do ano passado. Agosto do ano passado. Isso. Toda quarta você leva um colega. Isso, pra chama um amigo, um conhecido, muitas vezes uma assunto. pessoa que eu não conheço, mas foi indicada. Sim. Tá? Mas é um grande especialista naquela área para falar para a gente sobre saúde, esporte e endurance. E a gente começou assim em agosto do ano passado, teve uma boa aceitação, e esse ano a gente está dando seguimento nesse projeto. A gente chamou isso daí Simpósio de Endurance. É algo que praticamente a gente fez uma pesquisa, não tem alguém que faça isso, tem uma ou outra pessoa que faz, muito bem feita, mas a gente está fazendo o nosso aí. Pô, que legal. Fora a entrega aqui com a gente, né? Vai ter... aliás, o nosso caso aqui, quando a gente se encontrar na bancada, a gente consegue colocar o Dr. Leandro e mais 2 pessoas, né? 2 especialidades, ou um colega do DOC e mais um atleta, algum caso clínico, enfim, dá para fazer um monte de coisa. Doc, caminhando para o final aqui, por causa do nosso tempo, eu preciso aproveitar ele aqui para perguntar o seguinte. Eu falei agora há pouco com o doutor o seguinte, e uma coisa que me preocupa muito inclusive ontem eu palestrei aqui para uma galera, e a gente tem falado muito sobre, isso vai ficar para uma próxima vez, que a gente vai esmiuçar com mais poder, mas só para vocês terem uma ideia como ele pensa. Nós temos um número boçal de afastamento do trabalho, são 400 mil pessoas afastadas por saúde mental. Você fala, pouquinho, não, eu entendo isso, claro que é meu dia a dia lá, junto com... Mas eu só quero transportar um pouco isso para o esporte, né? Claro que as 400 mil é no geral. Você acha que esse boom da saúde mental, os consultórios cheios, etc. e tal, no mundo corporativo também, isso veio para dentro do esporte com força, ou você vai me falar, não, Kim, a gente está bem blindado, para o amador e para o atleta profissional, isso não ocorreu? Tá, perfeita a sua colocação. Vou falar experiência pessoal, vou falar de literatura. Tá? Então, é assim, quando a gente fala em saúde mental, ainda mais na grande selva de pedra, né? Cidades, grandes capitais e os executivos, as pessoas que trabalham, não precisa ser um executivo, pode ser a pessoa que acorda 4 da manhã, pega 2 horas de ônibus para ir para trabalhar, trabalha o dia inteiro, mais 2 horas para voltar para casa. É verdade, é isso que acontece. É isso mesmo, tá? Então, a gente viu que nos últimos anos, devido a essa necessidade em nós mantermos nossas obrigações financeiras, a gente quer dar uma saúde boa para a nossa família, a gente quer dar uma educação boa para a nossa família, a gente quer dar conforto, a gente acaba se dedicando mais ao trabalho, que é de onde vem nosso rendimento. A partir daí, começou a se desenvolver muitas doenças psicossociais que têm sintomas depressivos, não necessariamente é uma depressão. Certo, tá? Sintoma. Então pensa bem, por exemplo, o burnout, que apareceu muito quando? Na pandemia. Não, a burnout teve uma explosão de diagnósticos na pandemia devido ao estresse, devido ao isolamento das pessoas, devido à responsabilidade e à preocupação que elas tinham de não conseguir desempenhar, ou mesmo rendimentos, ou ficar afastadas e assim por diante. A outra coisa que acontece também é relacionado às exigências do trabalho, naquela necessidade de você ter que entregar algo, as famosas metas. O sarrafo é cada vez mais alto. Exatamente, para você poder cumprir e não conseguir. Então tudo isso leva a sintomas depressivos. Que aí você pode chamar de estresse, você pode chamar de burnout, você pode, num caso mais extremo, aí você entra mesmo na depressão, que aí você tem que preencher um quadro clínico mais específico. Sabe qual é o tratamento número 1 para tudo isso que eu falei? Atividade física. É a primeira escolha, não é remédio, não é afastamento para você ficar em casa, não é férias em Acapulco, bem que eu gostaria, mas não é. É atividade física regular, tá? Então assim, tem a minutagem, né? Exatamente. Então verdade. assim, você tem que ir 3 a 4 vezes na semana fazer pode ser qualquer coisa, pode ser musculação, pode ser a corrida, pode ser o ciclismo, pode ser a natação, pode ser aula de dança, pode ser pilates, entendeu? Você tem que ser regular. No entanto, a literatura mostra que quando é esporte de endurance, ou seja, os esportes aeróbicos, você tem um melhor resultado do que os esportes anaeróbicos, por exemplo, que é a musculação.
Por quê? Lembra que eu falei dos 32 hormônios lá atrás? Isso ajuda a regular. Ele te oferta dessa maneira. Exatamente. Pessoal, o colega do Doc da década de 80, nesse caso, eu vou mudar o nome. Não era Burnout, era estafa. E provavelmente esse colega do Doc ia falar o seguinte, da década de 80. Ia falar assim, olha, o remédio, né? Que ele falou, tem um remédio para isso, é o esporte, né? O doutor falou. Esse outro colega do Doc ia falar o seguinte, vai para o campo, vai para a fazenda, vai para a praia, né? É isso mesmo. Não era isso? Não, é isso mesmo. Ele falava, sai do... Na verdade, qualquer ideia. Sai do ambiente em que você se encontra, pois o ambiente está causando isso com você. Claro que era bom isso também, né? Não estou dizendo que... Só que a gente viu hoje que não é só o ambiente. Isso. Na verdade, é a pessoa que está no ambiente também tem que se ajudar, né? É aquela famosa, se você não fizer a sua parte, Deus também não te ajuda, né? Então a gente precisa colaborar, é isso. Ô Doc, deixa aí para os nossos colegas, aliás, para os seus colegas da área da medicina, o nosso convite, né, para assistir os nossos programas muito em breve. Vocês vão receber, a gente vai fazer uma pecinha aí para que vocês saibam. Deixa aí o convite, né, para os próximos dias, aí, as nossas gravações, para que as pessoas estejam conosco. Né? Perfeito. A intenção aqui é associar conhecimento, trazer aqui para o QualityCast uma parte mais técnica para a gente poder explorar mais a fundo e acabar desenvolvendo a conversa com os convidados que o Kim já traz aqui, que são fantásticas as pessoas. Eu lembro que o primeiro que eu participei com você, eu acho que foi com a... Foi, né? Com a nutricionista. Foi aqui dentro ou foi fora? Não, foi no... Foi em algum evento? Não, foi na outra loja. Sim. Mas achei que tinha sido fora ou no ar. Foi na primeira loja com a André Naves. Foi com a Naves. Foi com a André Naves. Legal. Eu não a conhecia. Ela é super. Eu virei fã dela. Agora acho ela uma pessoa fantástica. Ela é super. Impressionante. Mas vai ser muito legal. Pessoal, esse programa que vocês estão vendo aqui, quem não viu ainda, esse é o Nexialista Talks, né? O nosso outro programa é o QualityCast. Se você ainda que não me segue, me siga lá, Marcelo Kim _ e não deixe de entrar no nosso canal, curtir, compartilhar, passar para o colega, porque senão o YouTube não distribui. Eu sempre digo isso. A gente recebe realmente muitos elogios. Fico feliz quando eu estou aí em congresso, ou quando eu estou mesmo na academia, ou mesmo aqui na loja, e tal. Mas não se esqueça então de se inscrever no canal, porque é muito importante. Eu agradeço aí aos elogios, né? Ontem nós tivemos uma palestra muito legal aqui na loja, onde eu falei para toda a diretoria da Natural Tech, que vai ocorrer no mês de junho. Nós falamos sobre o mercado. Ontem eu fiquei lá quase 3 horas falando para a diretoria, tudo sobre o mercado brasileiro e internacional, falando sobre indústria, falando sobre o varejo, falamos sobre marketing. Então agradeço aí as mensagens que eu recebi no meu direct aqui. Agradeço muitíssimo. E estou muito feliz de o Dr. Leandro ter topado, né? Apesar da agenda dele maluca. Né? Tenta imaginar um médico que treina, que tem todos os seus pacientes, todos os seus compromissos, simpósios e palestra. Então, topou estar conosco aqui no QualityCast para levar para você mais informação. E também pode mandar sugestões de assuntos e de colegas para que eu e o Doc que a gente possa entrevistar. Não é isso, Doc? Não, é isso aí. Agora eu vou fazer a deixa, vamos ver se eu decorei certinho. Vamos lá. Bom, primeiro agradeço pela oportunidade, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma sugestão ou crítica, comentem. Se vocês gostarem, curte, dá o joinha. Exato. E, o mais importante, compartilha. Manda para aquela pessoa que você acha que tem que ouvir o que a gente está falando aqui. Curta, comente e compartilhe, né? Os 3 Cs, certo? É isso, Andy? É isso aí. E se inscreva no canal. Se inscreva no Falou. Então é CCI. É isso aí, pessoal. Esse é o Nexialista Talks. Aguarde, em breve estaremos juntos. Obrigado, Doc. Obrigado, até a próxima. Valeu, até. Valeu. Quality Cast by Marcelo Kim.